capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Está escrito assim, Mateus 28, 18, 19 e 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo, desde domingo nós estamos aqui sendo ministrados pelo Senhor. Hoje é o final da conferência. E como eu disse desde o início, a noite mais importante, aonde, meu Pai querido, nós iremos finalizar, entender o propósito e ao mesmo tempo receber uma proposta para fazermos parte do reino do Senhor. E eu quero, meu Pai, declarar a liberdade do Senhor neste lugar. Espírito Santo de Deus, continue à vontade, que os nossos corações, em o nome de Jesus Cristo, sejam despertados pelo Senhor ainda mais. Eu oro, meu Pai, para que toda frieza, eu oro para que todo comodismo, eu oro para que todo cansaço, eu oro para que todo desânimo, eu oro para que tudo aquilo que não procede do Senhor, meu Pai, para que venha cair por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus, e que nesta noite verdadeiramente nós possamos entender o propósito da igreja do Senhor nesta terra, e que a partir de hoje nós possamos viver isso em o nome de Jesus. Ah, meu Deus querido, que esta igreja seja como uma chama espalhada nos quatro cantos dessa cidade, em o nome de Jesus, Pai. Eu declaro todo o pensamento e sentimento cativo da Tua presença. Aqueles que creem digam amém. Podem se assentar no nome de Jesus. Irmãos, o tema da noite de hoje, repetem todos comigo assim: a cultura da desconstrução. A cultura da desconstrução. Irmãos, nós aprendemos no domingo que a igreja foi perseguida até os 300 anos. E depois nós aprendemos que dos 300 até os 1500 anos, a igreja caiu na idolatria, no misticismo e no paganismo. E ontem nós aprendemos as 5 principais teses da revolução de Martinho Lutero, trazendo a glória de volta para Cristo, trazendo a fé do povo para Cristo, ensinando o povo que era pela graça que eles eram salvos, e resgatando a autoridade de Cristo e a autoridade da palavra dentro da igreja e na vida da igreja. Quem aprendeu até aqui, diga amém. Então agora nós estamos em qual ano da história? Nós estamos no ano de 1517, aonde a história do protestantismo deu início. A reforma protestante aconteceu eu falei a data errada ontem, irmãos, é 31 de outubro de 1517. Então agora a história vai continuar a partir do dia 31 de outubro de 1517. A partir daí, irmãos, o evangelho se espalhou pelo mundo, pela Europa, pela América. O evangelho chegou aqui no Brasil. E nós conhecemos, irmãos, que no decorrer destes anos, do ano de 1517 até o ano de 2025, aonde nós estamos agora, aconteceram vários avivamentos no mundo inteiro. E você já deve ter ouvido falar de algum deles. Avivamentos que aconteceram na Europa, avivamentos que aconteceram na Inglaterra, avivamentos que aconteceram na América, avivamentos que aconteceram no Brasil, avivamentos que aconteceram na Coreia. Nem todo mundo sabe, mas a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. A Coreia do Norte é totalmente fechada para o evangelho,
mas a maior igreja do mundo, ela está lá na Coreia do Sul. Então, irmãos, do ano de 1515 até o ano de 2025, aconteceram avivamentos no mundo inteiro. Só para deixar claro para os irmãos, a nação brasileira foi descoberta no ano de 1500. Então ela tem 525 anos desde a sua descoberta. E o evangelho chegou no Brasil há 114 anos. Ou seja, 525 anos de história, 525 anos de história, e o evangelho chegou aqui há 114 anos. A primeira igreja colocou os pés aqui há 114 anos. Lógico que se você for lá no Google, você vai encontrar opiniões diversas, mas a data mais precisa é que o evangelho chegou aqui há 114 anos. Agora, irmãos, falando de avivamento que aconteceu nos 4 cantos do mundo, inclusive no Brasil, sabe qual é o maior problema da igreja? Os avivamentos vieram e passaram. Este é o maior problema da igreja. Os avivamentos vieram e passaram. A Inglaterra foi palco dos maiores avivamentos do mundo. Os maiores avivalistas, os homens que Deus mais usou no mundo, são da Inglaterra. Sabe o que acontece na Inglaterra hoje, irmãos? Eu assisti vídeos para trazer isso para vocês, do ano de 1969, preste atenção, do ano de 1969 até o ano de 2001, ou seja, dentro de 32 anos, o país que foi palco dos maiores avivamentos do mundo, sabe quantas igrejas fecharam na Inglaterra durante 32 anos? Fecharam 1.500 igrejas na Inglaterra durante 32 anos. E nós estamos falando do país que mais viveu o avivamento. Os maiores avivalistas saíram da Inglaterra. As maiores igrejas saíram da Inglaterra. A Inglaterra era palco de unção, de poder, de glória. Mas infelizmente, irmãos, eles deixaram a igreja cair na rotina. Eles deixaram a igreja cair na apostasia. E durante 32 anos, quantas igrejas fecharam, irmãos? 1.500 igrejas. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Na década de 1960, tinha uma única comunidade islâmica, muçulmana na Inglaterra. Enquanto a igreja fechou 1.500 igrejas, o islamismo abriu 700 mesquitas dentro da Inglaterra. A religião que predomina hoje na Inglaterra é o islamismo. Para pensar nisso. O povo deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar Alá. Então, no mesmo tempo em que fecharam 1.500 igrejas, no mesmo tempo abriram 700 mesquitas do islamismo. Tem alguma coisa errada, não tem, irmãos? Por quê? Porque o avivamento vem e vai embora. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu na América. Grandes avivamentos aconteceram. Mas o que aconteceu com a igreja, irmãos? A igreja esfriou. Aí você pode falar, pastor, mas por que isso acontece? Isso acontece com você. Tem dia que você está cheio da unção, depois você está frio, depois você está cheio, depois você está frio, depois você está cheio, depois você está frio. Agora, se você quer que eu te responda por que isso acontece, eu vou te responder. A Bíblia fala que nós devemos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Quando nós estamos firmes, constantes e abundantes, não há tempo para esfriar. Quem concorda comigo, diga amém. Quando nós estamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, não dá tempo para esfriar. Problema é que fica um dia sem orar, 2 dias sem orar, 3 dias sem orar, 1 semana sem orar. Um dia sem ler, 2 dias sem ler, 3 dias sem ler, 1 semana sem ler. Aí esfriou.
Então, irmãos, os avivamentos aconteceram ao longo dessa história, mas a igreja deixou a chama apagar. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes o Espírito de Deus acendeu uma chama dentro desta igreja, ficou todo mundo extasiado, ficou todo mundo feliz, alegre com a presença de Deus, mas aí quando o avivamento vem, parece que não precisa mais orar. Quando o avivamento vem, parece que não precisa mais ler. Sabe o que acontece, irmãos? Esfria na fé. O maior avivamento que aconteceu no mundo, para quem já ouviu falar sobre avivamento e para quem já estudou sobre avivamento, o maior avivamento que aconteceu no mundo aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos. O avivamento mais conhecido no mundo inteiro. Sabe como este avivamento aconteceu? Eles chamavam ele de pastor negro, filho de um escravo, que conheceu o evangelho e que decidiu começar a falar deste evangelho, decidiu começar a orar, decidiu começar a clamar. O pastor negro, filho de um escravo, literalmente filho de um escravo, mudou para uma cidade mais importante dos Estados Unidos, e ele começou a fazer culto na casa dele. Filho de um escravo, pastor negro. E aí, irmãos, ele começou a fazer culto na casa dele. E daqui a pouco não cabia mais pessoas dentro da casa dele. E aí daqui a pouco ele alugou um prédio, eu não vou lembrar de nomes aqui dos Estados Unidos, mas a rua é a Rua Azusa. Ele alugou um prédio na Rua Azusa, em qualquer lugar dos Estados Unidos. E aquelas pessoas que estavam reunidas na casa dele agora foram para aquele lugar. E o número de pessoas não parou de crescer, o número continuou crescendo. E aquele povo começou a orar, aquele povo começou a clamar, aquele povo começou a buscar o Senhor. E daqui a pouco, irmãos, aconteceu um avivamento tão grande, que a cidade parou, as indústrias pararam, tudo parou por causa daquele avivamento. Estes avivamentos que aconteceram na Inglaterra, na Europa e em tantos outros lugares, irmãos, houve época em que presídios daquela nação foram fechados, porque não havia necessidade de presídio nem de polícia. O avivamento mudou a história daquele lugar. Por isso eu oro para que os motéis, os prostíbulos, as boates, os tráficos, os bares, os serve-festas, a idolatria, o espiritismo, a macumbaria, a umbanda, o candomblé, o satanismo, por isso eu oro para que todas as portas do inferno sejam fechadas. Pastor, isto é possível? É. Se esta igreja começar a clamar ao Senhor, a glória de Deus vai manifestar neste lugar. As pessoas que passam todos os dias aqui para irem aos motéis, para ir comprar droga na biqueira que tem logo aqui na frente, na hora que passarem na porta desta igreja vai ver um mar de gente aqui, e aí eles vão falar: o que está acontecendo aqui? Eles vão parar, e aqui, daqui eles não vão mais sair. É possível que as portas da delegacia sejam fechadas? É possível. É possível que as portas dos bares, dos pontos de tráfico, dos prostíbulos, das boates, é possível que todas estas portas sejam fechadas? É possível. Mas esta obra só pode ser realizada pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Esta obra não pode ser realizada por mão de homem nenhum. Esta obra só pode ser realizada por meio do Espírito de Deus. Aproveitando isso daqui, irmãos, todos os avivamentos que aconteceram no mundo, sabe como que eles começaram? Através de um grupo que começou a orar e a buscar o Senhor. Deus muda a história desta cidade. Deus muda a história desta igreja. Deus muda a história da minha família. Deus muda a história. Os maiores avivamentos que aconteceram no mundo começaram com um grupo que se dispôs a orar. Eu não sei o nome deste homem, mas eu vou contar a história dele. Sabe quantas horas ele chegava a ficar por dia orando, irmãos? Para que Deus viesse a gerar um avivamento, para que Deus viesse a salvar a nação dele. Irmãos, ele chegava a ficar orando 16 horas por dia. Eu já contei a história deste homem aqui na igreja.
Sabe como ele orava, irmãos? Ele orava de joelho, nesta posição aqui, ó, assim, ó. "16 horas orando assim. Ele morreu. As pessoas não sabiam qual era a causa pela qual ele havia morrido, e decidiram fazer uma autópsia no corpo dele. E quando foram fazer aquela autópsia no corpo dele, todos os membros dele, todos os membros estavam comprimidos aqui. Aí os médicos perguntaram qual era a profissão dele, se ele trabalhava de cabeça para baixo, para saber qual era o motivo de todos os membros do corpo daquele homem estar comprimidos nesta região aqui. Não tinha nada aqui, estava tudo comprimido aqui. Aí eles falaram: não, esse homem não tinha profissão nenhuma, a profissão deste homem era orar, era clamar ao Senhor. Mas Deus usou homens que se disporam a orar e a clamar para gerar avivamentos no mundo inteiro. Quem entende isso, diga amém. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Tem uma igreja que está disposta a orar em São José do Rio Preto? Tem uma igreja que está disposta a clamar: Deus, muda a história desta cidade? Tem uma igreja que está disposta a clamar: Deus, feche todas as portas do inimigo neste bairro? Tem uma igreja disposta a dobrar os seus joelhos também, a chorar na presença do Senhor e falar: Deus, eu quero ser como aqueles homens que clamaram, que buscaram, que geraram avivamentos. Eu quero ser como João Batista, eu quero ser como Martinho Lutero, eu quero ser como todos estes homens que o Senhor usou no decorrer da história para gerar avivamento. Eu quero fazer uma pergunta: tem homens e mulheres neste lugar que estão dispostos a orar e a clamar ao Senhor? Se tiver, dá um glória a Deus para me ouvir. Amém. Jonathan Evans. Eu não vou dar conta de falar o nome desse povo, eu não sei falar inglês. Preste atenção a esses jovens que estão aqui. Olha para mim, os jovens, juniores, jovens, olha para mim. Isso. Sabe quantos anos tinha Jonathan Evans quando Deus começou a usar ele para gerar um dos maiores avivamentos da Inglaterra? Ele tinha 13 anos de idade. Ele teve uma visão, e na visão que ele tinha, Deus falou para ele que Deus queria gerar um avivamento. Só para que aquele avivamento fosse gerado, o povo precisava abandonar o pecado. O que Jonathan Evans começou a fazer com 13 anos de idade? Começou a pregar a visão que ele teve da parte de Deus. Deus quer gerar um avivamento, mas para que este avivamento seja gerado, a igreja precisa abandonar o pecado dela. E aquele jovem com 13 anos de idade foi pregando, foi pregando, foi pregando, foi pregando, e aquela mensagem foi gerando avivamento, 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 e ele foi um dos maiores avivalistas que o mundo já viu. Então o maior avivamento da história começou com um pastor negro, porque ele era filho de escravo, e nós conhecemos a cultura da América, uma cultura racista que discrimina o negro até hoje. Imagina, irmãos, há 100 anos atrás, um homem negro, filho de um escravo, começando a pregar, e agora uma multidão está em volta daquele homem, e aí começa o maior avivamento que o mundo já viu. Imagina uma criança de 13 anos de idade, chegando diante de pessoas e dizendo: eu tive uma visão, e na visão que eu tive, Deus falou comigo que Ele quer gerar um avivamento, mas para que o avivamento seja gerado, é necessário abandonar o pecado. Tem alguém aqui disposto a orar para gerar o avivamento? Se tem, diga amém. Tem alguém aqui disposto a abandonar o pecado para que o avivamento seja gerado? Se tem, diga glória a Deus. Amém, igreja. É isso que o Senhor quer. Uma igreja que clame, uma igreja que busque, uma igreja que viva em santidade, para que a glória dele seja manifesta, para que o nome dele seja glorificado. Quem compreendeu isso, diga amém. Agora, nós precisamos entender que a igreja de hoje, ela enfrenta muitas dificuldades. Existem muitas teologias, muitas ideologias, muitas filosofias sendo pregadas, que impede a igreja de viver este avivamento. Primeiro, preste atenção,
eu quero falar sobre a teologia do humanismo e do egocentrismo. Humanismo e egocentrismo. Pastor, o que é isso? São as igrejas que com as suas pregações exaltam o homem. Você é o melhor de Deus nessa terra. Você nasceu para vencer. Egocentrismo, humanismo e a teologia do coach. Você tem que conhecer qual que é o seu propósito de vida. Só porque essa teologia, irmãos, ela exalta o homem e ela abate a glória de Deus. É uma teologia que apaga qualquer avivamento. É uma teologia que impede qualquer avivamento de se manifestar na vida da igreja. Há poucos dias atrás eu escutei um pastor pregando e ele dizia que se você faz parte de uma igreja que depois de todo culto você vai embora para sua casa alegre, tem alguma coisa de errado com esta igreja. Pastor, o que está errado? Esta igreja é uma igreja que adotou a doutrina do humanismo e do egocentrismo. Uma igreja que prega uma mensagem que exalta o homem todo dia. Que todo culto ele chega lá, chega até desanimado, mas ele sai assim, ó. Uau! Agora eu estou pronto para vencer mesmo. Esta é a teologia do humanismo e do egocentrismo. Uma teologia que exalta o homem. E esta teologia, ela apaga qualquer avivamento na face da terra. Ela pode ter barulho, ela pode ter muita coisa, mas um avivamento que já vai gerar vidas e frutos dignos de arrependimento, ela não consegue gerar. Ela pode ter muita coisa dentro dela, mas ela não gera arrependimento, ela não gera temor, e ela não pode gerar avivamento. Por quê, irmãos? Porque a teologia que é pregada ali dentro é para exaltar o homem. Pastor, engraçado, nessa igreja aqui, todo dia que eu venho, eu volto triste para minha casa. É cada cajado mais pesado do que o outro. Mas sabe o que a Bíblia diz? A tristeza que é produzida por Deus, ela produz arrependimento. Então, quando a tristeza é produzida por Deus, por meio da palavra, essa tristeza não mata crente. Essa tristeza, ela produz arrependimento. E o arrependimento vai levar esta igreja a ser a igreja que Deus quer que ela seja. Eu tenho certeza que nós estamos aqui desde domingo, e que dificilmente alguém tenha voltado alegre para sua casa em um destes cultos. Eu tenho certeza que dificilmente alguém voltou alegre. Eu tenho certeza que talvez alguém está aqui só para honrar a palavra e dizer: eu falei que eu ia os 4 dias e eu vou, mas a verdade é que eu não queria ir. Sabe por quê, irmãos? Porque a tristeza que é produzida por Deus, ela produz arrependimento. O arrependimento produz temor, santidade, e isso produz avivamento. Quem compreende, diga amém. Então, irmãos, Deus não deixa filho triste para matar, não. Deus nos entristece para nos curar. Deus nos entristece para gerar a glória, o poder dele em nossas vidas. Agora, meu querido irmão, a igreja que só exalta o homem com a teologia chamada humanismo e egocentrismo, essa igreja pode ter tudo de bom, mas ela nunca vai gerar um avivamento genuíno. Um avivamento que vai produzir salvação e libertação. Sabe por quê? As pessoas que frequentam uma igreja dessa, elas têm o ego delas saciado todo dia. Você é bênção. Você nasceu para vencer. Você é mais do que vitorioso. Esta igreja nunca chama os irmãos a uma responsabilidade de viver uma vida de santidade. E por isso não pode produzir avivamento. Existe uma outra teologia que eles chamaram ela da teologia do progressismo. Pastor, qual que é a teologia do progressismo?
As pessoas são atraídas e convidadas para vir à igreja por causa da estrutura. Rapaz, vai lá na minha igreja para você ver o som de lá, meu Deus do céu. Vai lá na minha igreja para você ver, lá é tudo com ar-condicionado. Vai lá na minha igreja para você ver, lá tem tudo banco almofadado para você sentar. Vai lá na minha igreja para você ver, rapaz, lá, porque a moda agora, irmãos, é um telão de LED daqueles bem bonito, tá? Até no Instagram, pode entrar lá, sua igreja ainda não tem um telão de LED? Então na minha igreja tem um telão de LED, na minha igreja tem um ar-condicionado, na minha igreja tem o melhor som, na minha igreja tem os melhores instrumentos. Esta teologia é chamada a teologia do progressismo. Você viu que eu falei de tudo menos Cristo? A igreja tem tudo, menos Cristo. Essa teologia também atrai muita gente, irmãos. Só porque ela também não pode gerar um avivamento genuíno. Pode ser uma igreja linda, pode ser uma estrutura maravilhosa. Só porque se ela não prega arrependimento, ela não pode gerar um avivamento que vai salvar vidas. Então nós já falamos da teologia do humanismo, do egocentrismo e do progressismo. Quem aqui se lembra da teologia da hipergraça? Por favor, diga amém. Pode pecar, meu querido. Até Paulo falou, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então pode pecar, é na graça. A teologia da hipergraça também apaga qualquer avivamento. Compreenderam? E tem mais uma outra aqui, deixa eu ver como é que ela chama. Agora surgiu uma nova, a teologia da inclusão. A igreja tem que ser inclusiva, ela precisa de aceitar todo mundo do jeito que é. A igreja aceita, irmãos. Aqui dentro pode entrar traficante, macumbeiro, espírita, idólatra, homossexual, lésbica. Aqui dentro pode entrar quem quiser. Ninguém é proibido de entrar aqui dentro. Quantas vezes nós estamos aqui celebrando ao Senhor e entra um morador de rua, uma semana sem tomar banho, cheirando mal. Nós nunca mandamos um embora daqui de dentro. Bêbado, às vezes querendo atrapalhar o culto, nós nunca mandamos ninguém embora daqui. Porque a igreja está com as portas abertas para receber todo mundo. Agora, as pessoas vão ser confrontadas aqui dentro pela palavra. Agora, se elas irão permanecer aqui ou não, aí é o livre-arbítrio dela. Mas a igreja não pode adotar a teologia da inclusão. A igreja precisa ser inclusiva. Agora, imagine uma igreja onde as pessoas se sentem à vontade com o pecado delas. Elas não terão opção de ser mudadas. Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, Deus quer gerar um avivamento hoje. Mas você já observou quantas doutrinas e teologias estão espalhadas para impedir que a verdadeira glória de Deus se manifeste na vida da igreja? Você já observou quantas doutrinas são criadas dia após dia para impedir que a glória de Deus se manifeste sobre a vida da igreja? Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora eu quero te provar que todas essas doutrinas que eu acabei de dizer aqui, elas são antibíblicas. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo 2, verso 15. Lá no finalzinho, vai em Apocalipse e volta. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Primeira João, capítulo 2, versículo 15. O que está escrito aí, irmãos? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que a Bíblia diz, irmãos? Não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As mensagens pregadas nesta igreja têm um objetivo:
fazer você amar o céu e não o mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está escrito: não ame o mundo e nada que está no mundo, porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, o que você me dizem dos pastores que estão aí? Presta atenção, presta atenção. Você vai morar no condomínio mais rico desta cidade. Está te ensinando a amar o quê? As coisas que estão neste mundo. Você vai andar no carro mais caro. O carro mais caro dessa cidade vai ser o seu. Está ensinando você a amar o quê? O mundo. Agora, se você ouve uma mensagem assim, ó: a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro, os muros são de jaspes, nós vamos viver a eternidade lá. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais tristeza. Lá nós estaremos, o que, irmãos? Face a face com Deus. Esta mensagem está te ensinando a amar quem? Deus. E a eternidade com Deus. Então esta teologia do humanismo, do progressismo, do triunfalismo, ela é antibíblica. O que é que o apóstolo Paulo disse? Que se nós esperarmos em Deus somente nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis desta vida. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não quero ensinar você a ser um miserável, eu quero ensinar você a ser um rico de verdade, amando a eternidade com Deus. Quem aqui compreendeu isso, diga amém. Quem aqui compreendeu isso, diga amém. Quem aqui compreendeu isso, diga amém. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz para mim não andar o mundo, não amar o mundo e nem o que no mundo há, porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Não precisa abrir, porque todos nós conhecemos este versículo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Não ajunteis tesouros aonde? Na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Mas ajunteis tesouros aonde, irmãos? No céu, aonde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. Então, irmãos, toda a teologia do triunfalismo, do progressismo, do humanismo e do egocentrismo, repete assim comigo, irmãos, é antibíblica. Repete mais forte comigo, é antibíblica. Amém. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu vou ler um outro versículo, preste atenção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça muitos se desviam da fé. Entenderam? Vamos ler mais. Se alguém quiser salvar a sua vida, tem que fazer o que, irmãos? Perder a sua vida. E se alguém perder a sua vida, este a salvará. Só porque o que é pregado e o que é ensinado, você é o cara. Irmãos, por favor, eu digo isso todas as vezes que eu toco neste assunto. Não estou falando que você deve ser pobre. Não estou falando que você não deve ganhar dinheiro. Mas eu estou falando que as coisas desta vida não podem ocupar o lugar de Deus e da presença de Deus e da palavra de Deus no seu coração. Quem aqui entendeu, diga amém. Repete assim comigo: o mundo. Vamos mais forte? O mundo. As coisas que no mundo há, o dinheiro, os bens materiais, nada pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Quem aqui entendeu até aqui, diga amém. Não precisa abrir, porque todos nós conhecemos também este versículo. A nossa pátria não é terrena, mas ela é o que, irmãos? Celestial. De onde nós aguardamos o Salvador. Quem aqui crê que a sua pátria é celestial, diga amém.
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, também não precisa abrir. Não vos conformeis com este mundo, mas tenham a vossa mente, o que, irmãos? Transformada pela renovação da palavra de Deus. Viu aí o que é a Bíblia, irmãos? Não ame o mundo, não conforme com o mundo, não ajunte tesouro no céu, não ame o dinheiro. Está vendo como que aquilo que é pregado hoje dentro das igrejas, infelizmente leva o homem a amar o que, irmãos? As coisas desta vida. Irmãos, infelizmente eu tenho pena de muita gente que faz parte dessas igrejas com a teologia da prosperidade. Abra a sua empresa, você vai arrebentar. Abra a sua empresa, você vai prosperar. Abra a sua empresa, você vai ser o empresário mais rico dessa cidade. Aí o cara vai lá e faz um monte de empréstimo. O cara vende a casa, o cara vende o carro, o cara vende tudo, e depois ele fale. Esta semana o Natan estava me contando um testemunho, ou alguns dias atrás, que ele conheceu uma família que fazia parte de uma destas igrejas. E aí o que aconteceu? O desafio era: vende a sua casa, vende o seu carro e traz tudo para o altar. Sabe o que o cara fez? Vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo. E qual era a promessa? Deus vai te dar em dobro. Sabe o que aconteceu? O cara vendeu a casa, vendeu o carro, levou tudo para o altar e está sem nada até hoje. Deus prospera, irmãos. Mas não viva pela emoção, não viva pela palavra de Deus. Seja obediente, honre a Deus no seu dízimo, na sua oferta. Ele vai te prosperar dia após dia. Mas não entra nessa conversa de fiada de eu declaro sobre a sua vida. Irmãos, a moda agora é essa: eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro. E se Deus não declarou nada? E se Deus não declarou? Deus não tem compromisso com o homem, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu posso profetizar a bênção sobre a sua vida todo dia. Eu profetizo. Quem crê aí, levante a mão. Vocês não quiseram nem levantar a mão, gente? Uai. Vamos fazer um teatro aqui, vamos? Eu profetizo sobre a sua vida. Quem crê, levante a mão. Aleluia! Irmãos, se não foi Deus que falou, não vai acontecer nada. Agora, irmãos, eu não tenho medo de errar. Não tenho medo. Traga o seu dízimo e a sua oferta. Deus vai te prosperar, porque foi Deus que falou. Amém? Olha aqui, ó. Levante a mão, levante. Vamos lá, igreja, levante. Os seus inimigos que se levantarem contra a sua vida, por um caminho se levantarão, mas por 7 caminhos fugirão de diante da sua presença. Quem crê, diga amém. Continua com a sua mão levantada. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. Quem crê, diga amém. Continua com a mão levantada. Deus não te chamou para pedir emprestado, mas para ter para emprestar. Quem crê, diga amém. Viu que culto abençoado? Só porque o primeiro versículo diz assim: se você tiver cuidado de ouvir atentamente todos os mandamentos que eu te ordeno e os obedecer. Então não adianta eu profetizar sobre a sua vida se primeiro eu não te ensinar a obedecer. Porque profetizar sobre a vida de quem não obedece a palavra não muda nada. Amém? Não adianta eu ensinar você a tomar posse e não ensinar você a obedecer. Porque o que traz vitória é o obedecer, não é o meu barulho aqui em cima do altar. Irmãos, eu posso fazer o barulho que eu quiser, não vai mudar nada na sua vida. O culto vai ser uma bênção. Você vai embora para sua casa: oh glória, hoje foi um culto. Não mudou nada na sua vida, não adiantou nada. Agora, se você escuta assim, ó, se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E você entender esta palavra e dizer assim: eu tomo posse. Ah, meu querido, sua vida vai mudar, sua vida vai ser transformada. Quem entendeu, diga amém. Olha a outra palavra,
em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo disse: eu considero todas as coisas como esterco, por causa da excelência de conhecer a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos: eu considero tudo que eu tinha como esterco, pela excelência de conhecer a Cristo. Então, meu querido, a gente percebe que infelizmente tem muita coisa roubando, irmãos, o lugar do evangelho e do poder de Deus neste lugar. Quem aqui entendeu, diga amém. Quem aqui quer viver avivamento, diga glória a Deus. Repete assim comigo: eu não posso cair no engano dos falsos profetas, que enganam, que humilham. Quem aqui entende isso, diga amém. Quem aqui quer viver um tempo novo de Deus para a sua vida, diga amém. Se você negar a sua própria vida, você vai viver. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você vai viver um novo tempo de Deus para a sua vida. Amém, amados? E eu quero, irmãos, isso aí eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E eu declaro isso com todas as letras e com bom som de voz. Deus escolheu a vida desta igreja, e daqui vai nascer um avivamento, como já foi profetizado por todos os pastores que vieram a este lugar. Pessoas de muito longe virão até este lugar, para receber aquilo que vai ser liberado sobre a vida desta igreja. O último pastor que esteve aqui disse, orando para a minha vida: meu filho, Deus vai te capacitar. Deus vai levantar pessoas capacitadas para te ajudar. Cadê os capacitados? Estão aqui? Se tiver, levante a mão e diga glória a Deus. E olha o que Deus disse: neste lugar vai acender um foco de avivamento, e pessoas de todos os lugares virão a este lugar para receber a glória de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida disso, porque eu oro por isso a minha vida inteira. Agora, nós como igreja, nós não podemos cair em nenhuma dessas teologias do engano. O evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Este é o evangelho do reino de Deus. Terminei a mensagem acabou. Agora eu quero fazer uma proposta para a igreja. Quem aqui quer ser igreja de verdade a partir de hoje? Igreja mesmo. Não é frequentador de culto, não. Quem aqui quer ser igreja a partir de hoje? Levante a mão para me ver. Igreja. Não é frequentador de culto, não. Eu quero ser igreja. Aleluia. Abra em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O que é a igreja? Atos, capítulo 2, versículo 41. Quem quer ser igreja, diga amém. Atos 2, 41 está escrito assim, irmãos: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram quantas almas, irmãos? Quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repete assim comigo, irmãos: igreja tem que perseverar. Por que aconteceram vários avivamentos e os avivamentos morreram? Porque a igreja não perseverou. O que adianta eu orar janeiro e não orar fevereiro? O que adianta eu servir a Deus com todas as forças do meu coração janeiro e ficar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro capengando? Aí quando chega janeiro fala assim: não, agora eu vou começar, 2025 vai ser cheio da presença de Deus. Eu quero convidar você para perseverar a partir de hoje. Deixa de ser inconstante. Amém, amados? Amém? Eu não estou xingando vocês não, gente. Eu só estou retransmitindo a palavra. Quem aqui quer ser igreja, diga amém. Tem que perseverar. Pastor,
eu não estou bem hoje. Ora a si mesmo. Pastor, eu não quero. Leia a si mesmo. Pastor, eu não quero vir na igreja. Venha assim mesmo. Porque tudo que o diabo quer é que você pare de orar, de ler Bíblia e de vir à igreja. Porque aí na hora que você parar de orar, de ler e de vir à igreja, você vai esfriar. Esfriou. Aí, irmãos, quem está aqui sabe do que eu estou falando. Esfriar é fácil, irmãos, mas levantar de novo dá um trabalho. Nossa, Deus. Se você ficar uma semana sem ler Bíblia, sem orar, sem vir os cultos, na outra semana você já está um trapo. Mas para levantar você gasta uns 2 meses depois. Aí você fala, estou vindo na igreja, não estou sentindo Deus. É lógico que você esfriou, você está desanimado. Eu estou vindo na igreja, mas não estou sentindo. É lógico que você está frio, meu querido. Então igreja tem que perseverar. Frequentador de culto desanima todo dia. Mas igreja persevera. Persevera onde, irmãos? Na doutrina dos apóstolos. Então eu tenho que perseverar na palavra. Amém? Na comunhão. Repete assim comigo, irmãos. Igreja tem que ter comunhão. A Samara falou para o Natan que o melhor culto da igreja é o culto que acontece lá na minha casa. Porque lá é um culto de comunhão. Fica pertinho do outro. Eles ouvem as palavras, eles louvam, eles adoram. Depois que termina, eles brincam, eles conversam. Porque igreja tem que ter o que, irmãos? Comunhão. Quem vive desligado da igreja vive frio. Por quê, irmãos? No meio da comunhão há unção. Salmos 33 diz isso. Então eu tenho que perseverar na doutrina, eu tenho que perseverar na comunhão, eu tenho que perseverar no partir do pão e eu tenho que perseverar nas orações. Tem que orar, querido. 6 horas para mim, diz que é o crente 6 horas. 6 horas para mim, lógico que nós oramos. Lógico que nós vamos orar. Mas você também precisa de ficar só pedindo para os outros orar não resolve não, meu querido. Vai bater o seu joelho no chão, vai clamar. Amém, amados? Versículo 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o que está escrito no versículo 45. Agora eu quero armar uma armadilha para vocês. Para você que acha que o dízimo é da lei, eu vou te fazer uma proposta melhor hoje. A proposta da graça. O dízimo é da lei, então eu vou te mostrar uma da graça agora. Lê comigo aí, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bem repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Se você não quer dar o dízimo, então venda tudo que tem e traga para a igreja. Qual que é melhor? Uai, as mulheres que serviam a Jesus vendiam fazenda e levavam o dinheiro para Jesus. A igreja de Atos vendia tudo que tem e levava para Jesus. Então, se dízimo e oferta é errado, vamos praticar a graça? A graça vende tudo e dá. Amém, queridos? É só uma brincadeira, tá, amados? Continua sendo dizimista e ofertante, para a igreja não passar vergonha, para a igreja não pagar o aluguel atrasado, para a igreja não pagar a conta de água, luz atrasado. Irmãos, eu fiquei até com vergonha. O cara da luz chegou aqui para cortar a luz da igreja de novo. E na hora que eu olhei, era o mesmo cara que cortou da outra vez. Falei, rapaz, você já virou até meu amigo agora, hein? Nossa, Deus, velho. Ô Jesus, tenha me ver. Ele falou, rapaz, então é que você está pagando atrasado. Eu falei, é lógico que eu estou pagando atrasado. Quem aqui ama a igreja, diga amém. Seja dizimista.
Seja ofertante. Honre ao Senhor com seu dízimo e a sua oferta. É melhor a graça ou a lei, gente? E se eu passar um capítulo para frente aqui, eu vou te mostrar um cara que vendeu a casa, não deu o dinheiro todo, queria mentir para o Espírito Santo e morreu na porta da igreja. Ananias e Zafira. Te mostro um casalzinho que morreu na porta da igreja. Primeiro morreu Ananias, daqui a pouco chegou a mulher dele desconfiadinha, cadê meu marido? Devia ser uma mulher que amava muito o marido, né? O marido demorou a chegar em casa, ela já veio atrás dele. Chegou na porta do templo, cadê o meu marido? Ele veio para cá e não voltou mais? Ah, sei. Foi por tanto que vocês venderam a casa? Foi. Ah, tá bom. Por que vocês estão mentindo contra o Espírito Santo? Está vendo os pés deste homem que estão à porta da igreja? Sepultaram o seu marido e vão te sepultar agora. Pum, caiu. Sepultou ela também. Ananias e Zafira morreram. Então, irmãos, é melhor a graça ou a lei? Dízimo é graça. Mas já que você acha que dízimo é lei, vamos para a graça. Vende a sua casa, vende o seu carro, vende a sua fazenda e traz o dinheiro tudo para a igreja. Essa palavra eu tomo posse. Ô glória! É brincadeira, viu, irmãos? Por favor. É brincadeira. É só para fazer você entender. Então as pessoas perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão do pão, no partir do pão. Olha para você ver, irmãos. Os irmãos não deixavam a igreja padecer necessidade. Se a igreja tem necessidade, eu vendo a minha casa, mas a igreja não vai padecer necessidade. Só porque aqui ninguém prega para vender casa e carro, aqui só prega para você ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Quem entendeu, diga amém. Fala assim comigo, é forte, hein, pastor? Isso é ser igreja. Versículo 46, perseverando unânimes todos os dias no templo. Aonde que eles perseveravam, irmãos? No templo. Quantos dias, irmãos? Todos os dias. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão. E aonde mais, irmãos? De casa em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Olha o que está escrito no 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem compreendeu, diga amém. Então a igreja perseverava na palavra, a igreja perseverava na oração, a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão. A igreja estava todos os dias aonde, irmãos? No templo. E aonde? De casa em casa. E o que aquela igreja fazia? Ela caía na graça de Deus e dos homens. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos a cada dia. Irmãos, já está no finalzinho, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém aqui não, presta atenção. Quem aqui quer que a sua família seja salva? Diga amém. Você tem que ser crente de verdade, meu querido. Crente, ó, não vai ganhar família para Jesus, não. Quem aqui quer que a sua família seja salva? Diga amém. Você tem que ser crente de verdade. Crentes não ganham família para Jesus, não. Amém, amados? Agora, preste atenção no que eu vou falar. Nós estamos aqui desde domingo. Igreja perseguida, cresceu. Igreja confortável, caiu. Veio Lutero e fez a reforma. 500 e quantos anos? 500 e alguns anos. Avivamentos vieram e foram embora. Nós vamos produzir um avivamento neste lugar. Nós vamos atrair a glória de Deus neste lugar. Nós vamos ser esta igreja que nós acabamos de ler aqui agora no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Responde para mim essa pergunta. Como igreja, o que você quer? Você quer que o arrebatamento da igreja aconteça agora, e a igreja perseguida no mundo inteiro adentre os portões celestiais? Ou você quer que Deus espere um pouco mais para você se organizar, né? Não, deixa eu me organizar aqui primeiro.
para depois eu pregar para minha família, para me ganhar ela para Jesus. Seja sincero, você acha que isso é justo? Enquanto a igreja está perseguida lá, a igreja nossa está perseguida. Enquanto tem gente morrendo queimado, enquanto tem gente morrendo à espada, enquanto tem gente decapitado, nós como igreja vamos ficar assim, não gostei do louvor hoje. Você acha que isso é ser igreja? Não. Isso não é ser igreja não, irmãos. Isso não é ser igreja não, irmãos. Eu estou convidando esta igreja para ser igreja, não frequentadores de cultos. A história da nossa vida precisa ser mudada. A história da nossa casa precisa ser mudada. Enquanto nós estamos neste conforto aqui, quantos mil irmãos estão dormindo no relento, irmãos? 2.000 aqui, 4.000 ali, 6.000 ali. Eles têm banheiro para fazer as suas necessidades físicas? Não tem. Tem comida para comer? A cada 2 dias come alguma coisa? E por que eles estão lá, irmãos? Porque eles decidiram não negar o nome de Jesus. E a igreja brasileira, eu não quero ir à igreja. Irmãos, isso é igreja? Eu não gosto da mensagem que o pastor Sérgio prega, não. Eu gosto daquela mensagem assim, você vai vencer. Oh, glória! Você acha que isso é ser igreja? Qual foi o texto que nós lemos no início? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra, fazendo discípulos de todos os povos, línguas e nações, ensinando eles a obedecer os meus mandamentos. Isto é ser igreja. Uma igreja que persevera na palavra, na oração, na comunhão. Uma igreja que entende a necessidade, que não deixa a igreja padecer. Isso é ser igreja, irmãos. E uma igreja que cumpre o ide e pregai o evangelho. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja. Amém, amados? Amém? Quem quer ser igreja, diga amém. Eles estavam nos templos e nas casas. No ano de 2025, nós vamos evangelizar por meio das redes sociais. Pastor, será que tem jeito? Tem. Vamos compartilhar todos os cultos e trabalhos da igreja. Vai chegar onde precisa chegar. O brasileiro ocupa o ranking número 1 no mundo, de quem mais usa celular no mundo. Quem fica mais tempo com o celular no mundo é o brasileiro. Então vamos compartilhar os cultos e os trabalhos da igreja em todas as redes sociais que nós pudermos, porque nós vamos evangelizar através das redes sociais. Nós vamos continuar realizando o nosso culto com os moradores de rua. Pastor, mas eles estão fedendo, eles não tomam banho, eles estão roubando. Irmãos, o pãozinho que nós levamos para eles lá é pretexto. Nós estamos lá para pregar a palavra do arrependimento. Então a igreja vai evangelizar pelas redes sociais. A igreja vai continuar evangelizando os moradores de rua. Isso foi colocado na reunião que nós fizemos aqui semana passada. E a igreja vai começar a evangelizar nos sinais da cidade. Nós vamos comprar uma tenda, vamos armar ela no sinaleiro, um dia na Mirassolândia, um dia na Vetoraz, um dia na Hernani Pires, um dia na esquina do shopping Rio Preto, um dia lá no Dama, um dia no Quinta do Golfe. E nós vamos distribuir panfletos de evangelismo, convidando as pessoas para virem para a igreja. Uma caixa de som, uma camiseta, um boné e uma faixa.
Jesus te ama e tem a eternidade para você. Um exemplo. Só porque a igreja quer ir além disso. A igreja vai evangelizar nas mídias, os moradores de rua, e a igreja vai evangelizar nas ruas. Falar do nome de Jesus. Só porque nós também queremos evangelizar através das casas. Porque a igreja estava no templo e nas casas. Pastor, como que vai funcionar? Você vai abrir a porta da sua casa. Vai receber 1 ou 2 casais de obreiros na sua casa. Vai convidar um vizinho. Esquece esse negócio de célula, tá, irmãos? De panfletinho, de ter que sentar todo mundo redondo assim, que senão as pessoas não vão se converter. Não, esquece isso. Vamos voltar ao sistema antigo da igreja, culto no lar, de casa em casa. Então nós vamos realizar culto nas casas dos irmãos. Pastor, eu estou enfrentando uma batalha terrível na minha casa. Você já é crente, é o primeiro membro dessa igreja, mas eu preciso de ajuda. Nós vamos levar obreiros lá para a sua casa, e vai fazer 1 mês culto na sua casa, 4 semanas consecutivas. Enquanto isso você vai ser renovado, vai ser fortalecido, vai convidar o seu vizinho, a sua casa e a sua família. Tá bom, fez o culto 1 mês na sua casa, aí veio alguém da sua família, participou do culto. Ó, nós vamos terminar aqui, se você quiser a gente vai na sua casa, ora, unge, abençoa, deixa uma palavra com a sua família. Aí foi para a casa do outro, convidou o outro vizinho, aí vai para a casa do outro vizinho, e vai levando o evangelho de casa em casa, de família em família. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. E nós vamos evangelizar. Exemplo, nós estamos aqui com o irmão José e com a irmã Natália. Vieram de outra igreja, mas são novos aqui na igreja. Chegaram na igreja, uma família nova, aceita 1 mês de culto na sua casa. Nós vamos designar os obreiros para ir lá. Para quê? Criar comunhão com eles, abençoar a vida deles, compartilhar com eles. Porque uma das grandes dificuldades que eu escuto das pessoas é a questão da integração. Eu chego na igreja, mas tenho dificuldade de fazer amizade na igreja. Então vai ter 2 famílias da igreja lá dentro da casa dele, fazendo culto, orando, pregando, evangelizando. Quem entendeu, diga amém. Pastor, graças a Deus eu já sou da igreja, a minha família está uma bênção, não tem problema nenhum, mas eu quero culto na minha casa só para ganhar alma para Jesus. Vamos lá, pastor? Vamos. Porque, irmãos, isto é ser igreja. Então no domingo a gente vem para a igreja, na quarta-feira a gente vem para a igreja, no sábado os jovens vêm para a igreja, e a proposta é que estes cultos nos lares aconteçam no sábado. Ah, pastor, já vai mexer no meu sábado. Tem gente morrendo agora, tem gente sendo queimado agora, tem gente sendo decapitado agora. Por que no sábado, irmãos? Nós temos irmãos na cidade inteira. Tem gente que mora longe, já vai trazer os seus filhos para o culto de jovem, adolescente, e daqui já distribui. Cada um vai para uma casa, cada um vai para uma região, fazer um culto no lar, ungir as casas, abençoar as famílias, falar do amor de Deus, ganhar almas para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas eu acho que eu não vou dar conta de falar de Jesus. Preste atenção. A maioria dos pastores que pregam o evangelho na África hoje, eles não têm nenhuma Bíblia. Nenhuma Bíblia. Pastor, mas como que eles pregam? Eles ouviram que Jesus ama, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus perdoa e que Jesus salva. E sai pregando a mesma mensagem todo dia, porque nem Bíblia eles têm para pregar. Nem Bíblia eles têm para pregar. E sai pregando. E daqui a pouco nasce uma igreja debaixo de uma árvore. Ali é mais uma igreja. Aí mais um aprende ali, aí ele vai para outra comunidade e ele começa a pregar aquilo que ele aprendeu. Irmãos, eu estou citando um exemplo aqui, tá? É só um exemplo que eu estou citando, por favor. Imagina que o irmão Lorival, Maria Helena, Leonardo, Mariana, Ana Helena, Almir, Franciele, Isaac. Ok, esta família aqui decidirem no coração, nós vamos ganhar o restante da nossa família para Jesus, e quem nós pudermos ganhar, nós vamos ganhar.
O culto vai ser na casa de quem? Vai começar na irmã Maria Helena. Depois vai para a casa do Leonardo. Depois vai para a casa da Franciele. E na hora que terminar as nossas casas, já tem que ter alguém lá participando. Aí vai para outra casa. Ô minha irmã, vem cá, participa comigo. Ô meu vizinho, vem cá, participa comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? E assim sucessivamente com todas as famílias da igreja. Quem compreendeu, diga amém. Isso, irmãos, isso é ser igreja. Falar que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus vai dar a vida eterna para aqueles que creem. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês, ou para nós. Nós não podemos continuar sermos frequentadores de igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos mudar a realidade. Nós precisamos sair do conformismo que nós estamos vivendo. Quem entendeu, diga amém. Ixi, acabou. Já desanimou eu, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Junto ao irmão Juninho, a irmã Carla, pastor Jailson, missionária Carol, lá no Mirante. Mais algum irmãozinho, vamos fazer um culto aqui agora. Vocês estão entendendo? E a igreja vai estar fazendo o que, irmãos? Pregando o evangelho, ajudando aqueles que estão fracos. Lá na casa do irmão Tiago, irmão Luiz, a irmã Luciana. Vai para vocês verem, vai sobrar para vocês. Eu estou citando exemplos. Quem aqui entende isso, diga amém. Agora, para terminar, abra comigo no livro de Neemias. Eu vou perder 10 minutinhos aqui, irmãos, mas isso aqui precisa ficar bem claro para a igreja. Neemias, antes de Jó, Esther, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 5, preste atenção. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel. Ele estava orando por quem, irmãos? Pelos filhos de Israel. Olha para você ver, irmãos. Filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos, temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido os mandamentos, e nem os estatutos, e nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fores infiéis, eu vos espalharei entre os povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei do lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Irmãos, toda casa que tiver um culto, essa oração vai ser feita dentro da casa. Deus, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da minha família. Sabe por quê, irmãos? A gente veio de gerações, e a maioria das nossas gerações vieram do espiritismo, da macumbaria e de tantos outros lugares. Então nós vamos reunir para fazer o que Neemias fez. Perdoa o meu pecado, e perdoa também o pecado da casa de meu pai, porque eu e a minha casa também pecamos contra o Senhor. Nós vamos clamar por arrependimento, nós vamos clamar por perdão, para que Deus venha ouvir a nossa oração e curar a nossa parentela, e curar a nossa família, e sarar todo mundo. Eu já estou orando: Deus, perdoa todo o pecado de adultério que é cometido aqui, perdoa todo o pecado de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo, perdoa todo o pecado de homicídio e suicídio que é cometido neste lugar. Sara este lugar,
Sabe por quê, irmãos? Eu estou profetizando. Muita morte já aconteceu neste bairro, irmãos, mas a morte ela vai cessar, e a vida de Deus vai chegar neste lugar no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu não quero fazer o culto no sábado, eu quero fazer na sexta. Pode fazer na sexta-feira, só não pode na quarta, que senão você vai falar, eu não fui no culto, porque o culto na minha casa é quarta, né? Só não pode na quarta. Quer fazer na segunda, pode fazer, na terça pode fazer, desde que haja disponibilidade de todo mundo. A sugestão de sábado é porque os pais vêm para cá, traz os filhos, daqui eles já vão fazer o culto, volta, busca os filhos e volta para casa. É para remir tempo, é para remir cansaço, é para remir combustível. Pastor, mas eu não tenho jovem, não tenho adolescente, não tenho nada, a minha família quer fazer. Na sexta-feira faça, contando que a sua casa seja uma extensão da igreja, que o evangelho seja pregado, e que todos nós viemos dobrar o nosso joelho e clamar, Deus, sara a minha família. Só porque nós vamos ter um pacto entre nós. Nunca se abrirá a boca para falar da vida dos outros nesses cultos, nunca. E no dia que um irmão abrir a boca para falar dos outros, você cutuca e fala, irmão, vigia. Porque a igreja tem que parar de acusar, e a igreja tem que começar a clamar a misericórdia de Deus. Se é drogado, se é prostituta, se é traficante, irmãos, a igreja tem que clamar. Nestes cultos não se fala de problema de igreja, nestes cultos não se fala da vida dos outros. Este culto é para clamar a misericórdia de Deus. Eu e a minha casa também pecamos, os meus pais pecaram, os meus avós pecaram. Quebre as maldições hereditárias e salve a minha família no nome de Jesus. Porque a partir do momento que entrar conversa fiada e acusação, pode fechar, porque Deus já saiu de lá. Deus não está lá. Acredito que todos entenderam. Depois de domingo eu vou começar a anunciar. Quem aqui quer o culto na sua casa? Quem quer começar na sua casa? Aí você vai levantar a mão, e nós vamos enviar os obreiros, e eles vão fazer o culto com você. E a minha intenção é que daqui a pouco, preste atenção, você seja o obreiro da sua casa, para receber pessoas, para receber famílias, para receber amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Vamos lá na minha casa tomar um café comigo e vamos fazer um culto. Você vai ser o obreiro da sua casa e vai ganhar vidas para o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Fique sobre seus pés. Eu ia cantar um louvor, nem vou mais. Irmãos, quem aqui entendeu tudo que foi ministrado desde domingo até aqui, diga amém. Repete assim comigo, vamos ser igreja? Vamos parar de frequentar culto? Vamos mais forte, vamos ser igreja? Vamos parar de frequentar culto? Quem aqui entendeu, diga amém. Deus, em o nome de Jesus, nós estamos aqui desde domingo sendo impactados pelo poder da Tua palavra. Nós estamos aqui desde domingo sendo confrontados pelo Senhor, papai. Te damos graças porque apesar de sermos uma igreja simples e humilde, nós temos nos esforçado para pregar a verdade da Tua palavra. Aqui não existe teologia do humanismo, do egocentrismo, do triunfalismo, da hipergraça, não, meu Pai. Aqui é a palavra do reino, é a palavra da verdade, é a palavra da cruz, é a palavra do arrependimento, é a palavra do céu, é a palavra do reino que é pregada culto após culto. E como já foi falado, a tristeza não é para a morte de ninguém, a tristeza é para produzir arrependimento. O arrependimento vai produzir temor, e o temor vai produzir santidade. A minha oração, meu Pai, é para que a partir de hoje sejamos igrejas, e não somente frequentadores de culto. Esta palavra vai permanecer no coração dos teus filhos, esta palavra vai permanecer clamando dentro do coração deles. Aviva a obra no coração desta igreja, levante neste lugar um remanescente que ama o Senhor e que ama a Tua palavra e que ama a Tua presença. Levante neste lugar um remanescente que vai cumprir o ID do Senhor e pregar o Evangelho a toda criatura da terra, ensinando eles a obedecer
os mandamentos do Senhor e batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai, muda a história desta igreja. Eu vou despedir dos meus irmãos, mas eu quero pedir ao Senhor para que até no domingo o Senhor possa conscientizar a cada um deles. Na minha casa vai ter um culto. Eu vou perseverar na palavra, na comunhão, na oração, no partir do pão. Eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu não vou deixar a igreja padecer necessidade. Deus, no nome de Jesus, Espírito Santo, complete a obra do Senhor, em o nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém.